E agora, deixa eu te contar sobre o storytelling, tá? Então, o que é muito importante você entender? Desde os primórdios da humanidade, a gente aprende muito através das histórias. E você com certeza deve entender muito bem sobre isso. Então, quando a gente é pequeno, a gente gosta de escutar histórias. Quando a gente vai na igreja, por exemplo, né? Os maiores ensinamentos de Jesus foram feitos através de parábolas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende muito melhor quando a gente explica, quando a gente escuta algo através de histórias. Então, o storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. E neste vídeo eu quero te explicar sobre a importância que tem o storytelling para a gente conseguir, então, fechar vendas através do nosso Instagram. Storytelling, então, como eu estava falando para vocês, é a arte de contar histórias, tá? No mundo corporativo, ele se refere à prática de desenvolver uma narrativa em torno de um produto na intenção de mais valor ainda e a marca. É só você pensar o seguinte, um telefone celular. Por que as pessoas compram um iPhone, né? E pagam, muitas vezes, o valor de um carro popular em um celular? É simplesmente um celular. É todo o universo de marca, o que ele transmite, o que passa, a imagem que passa. E tudo isso foi construído a partir das histórias, das narrativas, então daquilo, da percepção que a gente a partir daquele produto. Ou seja, quanto mais você conseguir contar uma história, né, quanto melhor você contar essa história, mais valor você vai agregar ao produto. O que é muito importante, quando a gente está construindo um storytelling, antes da gente iniciar as postagens, antes da gente iniciar a construção, você precisa ter muito claro qual é o que você quer passar, qual é o objetivo daquela história. Então, é inspirar a pessoa, é uma história para fazer com que a pessoa compre, dependendo do objetivo, tá? Dependendo do que você quer passar, você vai ir por um caminho ou por outro. E aqui a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso. Existem alguns formatos de stories, tá? A gente pode fazer ele gravado, ou seja, falando, assim como eu estou fazendo nesse momento. A gente pode fazer foto e escrita em cima, vídeos prontos, então a gente pode baixar lá no Pinterest ou mesmo no Canva, a gente pode produzir vídeos ali prontos no Canva. Reposts, então a gente pega uma publicação do feed e leva para os stories. E também os stories com que são aqueles onde a gente coloca, por exemplo, uma frase motivacional e a gente diz, envie essa frase para os amigos, tá? O que é importante? Esses formatos, eles servem também para trazer dinamismo para a nossa comunicação. Por isso que evite fazer vários stories gravados, ainda mais hoje, nesse momento em que o vídeo está sendo gravado, a gente tem a atualização do Instagram, onde a gente consegue gravar vídeo de 1 minuto. E muitas vezes a mensagem mais importante, ela está no final, né? Então a gente faz uma introdução e vai para o final. Quando a gente faz uma sequência, 5 stories falados, as pessoas precisam ficar 4, 5 minutos vendo toda aquela informação e muitas vezes ela se perde, tá? Então, sempre que você for fazer o storytelling, busque utilizar os vários formatos de stories para brincar e fazer com que você não perca a atenção da tua audiência. Então, vai mesclando, faz um gravado, faz um escrito. Quando você for fazer foto, também cuidado com a qualidade, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho aqui para frente. E como que a gente faz isso sem aparecer, né? Muita gente quer trabalhar totalmente sem aparecer. Da mesma forma, então você pode gravar o que você está fazendo e não necessariamente aparecer. Você pode pegar um vídeo pronto e escrever em cima, né? Pode tirar fotos e escrever em cima. Repost, compartilhável, a mesma coisa, tá? Não necessariamente a gente precisa aparecer para conseguir fazer um storytelling. Inclusive, os meus melhores storytellings nem são comigo falando, porque eu sou uma pessoa que eu falo demais. Então, nessa hora de fazer storytelling, sempre que eu vou fazer storytelling, eu busco por escrita, tá? E vou mesclando com algumas aparições em vídeo. Observa lá no meu Instagram que tu vai prestar atenção nisso. Geralmente, o meu storytelling, ele é escrito por conta disso. Porque quando a gente começa a falar, a gente quer falar demais e acaba perdendo os elementos importantes, certo?
Quais são, então, os principais erros que a gente comete na hora da gente falar sobre storytelling? Primeiro de tudo, falta de humanização, né? Falta de estar lidando diretamente com a dor. Então, aquilo que eu falei para você no início, quando você vai fazer um storytelling, o primeiro ponto que você precisa determinar é qual o sentimento que eu quero gerar na minha audiência. Eu quero gerar um sentimento de inspiração, um sentimento de incomodação, eu quero que essa pessoa se interesse, que ela me chame. Qual é o objetivo com o storytelling, tá? Segundo erro, e esse aqui é clássico, não saber com quem você está falando, que é a questão da persona. Inclusive, um exemplo muito fantástico para você pensar é o seguinte: se você for comprar um presente para uma pessoa que você conhece muito bem, para sua melhor amiga, para sua mãe, para o seu marido, para alguém que você conhece muito bem, provavelmente você vai saber qual é a cor, se gosta de estampa, se não gosta, se gosta de roupa, calçado, ou se gosta de perfume, né? Imagine como é comprar um perfume para alguém. E aí eu te pergunto, é mais fácil você comprar um perfume para ti ou para outra pessoa? Para ti. E quanto mais você conhecer a outra pessoa, mais fácil fica de dar o perfume. Mas, geralmente, esse é um presente muito difícil de se escolher. Porque eu preciso saber se a pessoa gosta de perfume forte, fraco, amadeirado, perfume... A persona nada mais é do que isso. Quanto conhece quem a gente está falando, mais fácil fica da gente gerar comunicação, tá? Outro erro muito comum é justamente isso, a falta de pessoalidade, de gerar senso de pertencimento. Então, a pessoa que você está falando, você fala no geral, e quando a gente fala no geral, geralmente a gente não gera conexão com ninguém. Outro ponto, não ser transparente, verdadeiro. Então, inventar personagens, inventar situações. Uma coisa que eu falo muito é que perna curta. Então, quanto mais verdade você conseguir passar, quanto mais o teu DNA tu conseguir colocar nisso, mais fácil de gerar essa comunicação, mais fácil vai ser da pessoa realmente se conectar com aquilo que você está falando. Nesse sentido, a gente tem também um outro erro muito grande, que é a falta de autenticidade, tá? Que vai de encontro a está falando. Muitas vezes a gente quer fazer igual o fulano, igual o Beltrano. Mas eu vou falar desse jeito. E esse não é o teu jeito. E isso foi uma das coisas que eu levei muito tempo para descobrir, tá? Que o meu jeito conecta. Então, a minha forma de falar, a forma como eu me porto, as coisas que são importantes para são importantes também para outras pessoas. E muito melhor do que eu ficar inventando que não fazem parte de mim. Então, por exemplo, se você não gosta de usar blazer, não usa blazer. Não gosta de usar batom vermelho, não usa batom vermelho. Essas coisas são muito importantes. A tua autenticidade, o teu DNA, aquilo que só você faz, tá? Outro erro muito grande, a falta de pensar no cliente. Então, o conteúdo não é sobre você, e sim sobre o que a sua audiência quer saber. Por isso que é importante a gente estar sempre alinhado com a nossa persona, tá? Uma forma também muito bacana de você saber qual é a imagem que você está passando é de tempo em tempo a gente faz, dentro do nosso Instagram mesmo, uma pesquisa. E a gente está falando, gente, olha só, estou fazendo aqui a revisão de conteúdos, quero saber para vocês, qual a imagem que tal coisa passa para você? Você prefere YZ? Você gosta disso ou disso? Para saber realmente passar a imagem que você quer dentro do teu Instagram, tá? Sem intencionalidade é outro erro. Então, postar por postar, tá? Mais vale você fazer 3 posts na semana, onde em todos eles você tem chamada para ação, você tem um produto claro, um objetivo claro, do que você fazer 15 posts na semana só com frase motivacional ou só com histórias. Isso é bem importante a gente cuidar. Que vem realmente nesse encontro do último erro, né? Que é o postar por postar, os stories soltos, sem nexo. Então, esses são os principais erros que a gente comete dentro do storytelling. Manu, e como que eu faço para descobrir se eu estou entendendo esses erros ou não? Observa como as pessoas reagem aos teus, se elas estão interagindo, se elas estão te chamando ou não. Tudo isso é
de se você está tendo uma comunicação efetiva ou não, tá? O que é um ponto muito importante que a gente precisa. O objetivo do storytelling é vender, tá? Esse é o principal objetivo do storytelling. E o que as pessoas compram? Isso é um detalhe muito importante. As pessoas, elas compram uma transformação. Elas não estão preocupadas em quantos módulos tem, quantas aulas tem, em isso ou aquilo, ou etc. Elas estão preocupadas em o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou aprender com isso? Qual vai ser a transformação, tá? Então, o primeiro passo realmente é a gente entender que todo desejo, ele tem como base a falta de alguma coisa ou a necessidade que ainda não foi. Por isso que a gente fala que as pessoas, elas tomam uma ação ou para ganhar algo, né, suprir alguma necessidade, ou para não perder algo. Então, geralmente, as nossas compras, elas são feitas dessa forma, tá? Então, quando a gente consegue encontrar qual que é essa necessidade, qual que é esse desejo, qual que é esse objetivo, a gente consegue efetivamente gerar uma narrativa que vende. Para isso, a gente vai precisar da emoção. Então, alegria, vontade, encantamento, motivação, desejo, curiosidade. Gente, curiosidade é o melhor dos gatilhos para a gente fazer narrativas, tá? Então, interromper as narrativas. Guia, vocês têm várias narrativas prontinhas, só realmente colocar em ação. Mas não deixe de colocar a tua essência em tudo aquilo que tu for fazer. O teu jeito de falar, as tuas vivências, elas importam demais para esse processo. E isso é muito, muito, muito importante mesmo. E aí, a gente entra na parte dos cuidados práticos. Então, quando você vai gravar um storytelling, você precisa cuidar a qualidade dos stories. E essa questão de qualidade dos stories, ela começa pela limpeza da câmera, gente. É um detalhe tão simples, mas que ele faz total diferença. Limpar a câmera do celular, gravar de frente para a luz, né? De preferência, sempre com um fundo claro ou sem muita informação. Cuidado com a bagunça nos fundos, né? Excesso de informação, então cuidado para não encher o stories de GIF, de coisa, de etc., que polui demais, tá? E aí vem essa questão do cuidado visual realmente, aliado ao dinamismo. Então, lembra que a gente estava falando de mesclar o formato dos stories? Serve para isso. Aqui mesmo você pode ver que um pouco eu falo, um pouco eu trago alguma imagem. Por quê? O nosso cérebro, né, a gente não consegue ficar muito tempo concentrado em um mesmo formato. Então, usa isso a teu favor também na hora de produzir o storytelling. Lembra sempre que você também é um consumidor. Então, a melhor forma de você fechar uma venda através dos stories é: finalizou a sequência, volta, assiste e pensa, cara, eu consegui passar a mensagem que eu quero? É isso que eu quero? E o ponto mais importante no storytelling é que você só vai ficar boa treinando. Você só vai ficar realmente especialista nisso conforme você... Hoje, inclusive, eu faço sequências que você tem acesso dentro do guia, que a pessoa me diz assim, nossa, eu compraria de novo contigo agora por conta dessa sequência. E é isso que vai acontecer contigo, se você colocar em prática tudo que você vai aprender aqui dentro do guia.